Sabe, a gente está numa era que se fala muitas palavras e não se explica exatamente do que se tratam. Não se explica de uma forma clara, transparente, objetiva, o significado dessas palavras. Palavras como empatia, sororidade, amor, por exemplo, pode significar muitas coisas. Hoje em dia tem tantas interpretações que fica difícil a gente configurar uma coisa específica. Mas, sabe, uma palavra que se repete muito, mas ninguém explica exatamente o que é, ninguém dá uma coisa satisfatória para se compreender, é solitude. Bem, solidão, todo mundo sabe o que é solidão, correto? Eu acredito que muitos de vocês que verem esse vídeo é onde crer que sabem de fato o que é solidão, pelo menos em um momento de suas vidas. Solidão é o ato de você se sentir sozinho. Muitas vezes mesmo estando acompanhado ou rodeado de pessoas e ainda se sentir sozinho. Isso pode se dar por N fatores. Mas não vamos entrar no mérito nesse momento sobre a questão de solidão. Mas a principal de todas as palavras que mais se repete atualmente, solitude. O que é solitude? As pessoas podem dizer, não, é o hábito de a pessoa aprender a curtir a própria vida, curtir sozinho, gostar de estar sozinho, fazer coisas sozinho, etc. Tá, tudo bem. Você fala e ao mesmo tempo não fala nada. Por quê? Porque todos em algum momento fazemos coisas legais, bacanas sozinho. E nem sempre a gente se sente de fato acompanhado ou não ausente simplesmente por fazer determinadas coisas que gostamos, como, sei lá, jogar videogame, assistir um filme, ouvir uma música, uma playlist, etc. Tanto faz, enfim. Eu vou dar um exemplo aqui sobre solitude e eu acredito que talvez vocês vão entender mais ou menos. Imagine que você aí, imagine assim, vamos lá, que você mora numa casinha. Imagine que você mora numa casinha, uma casinha simples, tá bom? Uma casinha sem reboco, talvez com um piso bem surrado, bem velho, todo quebrado. Imagina uma casa onde tem um vitrozinho. Tem um vitrozinho. Não tem necessariamente uma janela. Uma porta toda baqueada também, uma porta meio lá, meio cá. Aquela porta que é igual o lobo mau. Se você assoprar, a porta cai. Vai falando sério. Aquela casa que quando você chega em casa e abre a porta e entra, te dá angústia. Quando você olha a casa, te dá angústia. E aí, todos os dias você dorme, você acorda, quando chove, fica aquela umidade e você sente cheiro de mofo nessa casa. É uma casa triste. Um dia você resolve pintar as paredes. Um dia você resolve que, sei lá, vai dar um cimento queimado naquela casa. Eu vou usar exemplos figurados, tá bom? Mas por favor, usem a imaginação de vocês. Imaginem, tá bom? Enfim, você decidiu que vai pintar as paredes, você decidiu que vai jogar um cimento queimado por enquanto você ainda não pode dar aquele trato no chão, colocar um piso, um azulejo, etc e tal. Então você vai lá, vai jogar um cimento queimado. Aí você gostou, aí você resolve jogar um vermelhão. Nossa, hoje em dia é uma coisa meio rara. É uma coisa que, sei lá, da minha infância remete poucas boas lembranças. Enfim, desculpa, acabei divagando, foi mal. E aí o que ocorre? Você deu um trato no chão, deu um trato nas paredes e você gostou do resultado. Você deu aquele trato, encerou o chão, aquela coisa, tudo, você olhou e falou, você gostou, você falou, putz, ficou legal. Só que aquela coisa, quando chove, continua aquela umidade. Então você resolveu
observar qual que é a fonte da umidade. Você foi lá, mexeu por fora, observou que haviam rachaduras do lado de fora, você rebocou. Você tirou o reboco velho que estava quase solto e rebocou por fora essa casa. E depois que você rebocou essa casa, você subiu, verificou se tinha alguma fissura, alguma fratura na estrutura e foi lá e consertou. Não bastando, você decidiu que, já que eu tô com a mão na massa, eu vou trocar a porta agora. E aí você aproveita e lembra que a janela não é bem uma janela, é um vitrô. Então você decide colocar uma janela, porque agora você quer ver o sol. Logo cedo, quando você acorda, você quer ver o sol entrar. E você vai lá e compra a janela, ou você faz, ou você paga para alguém fazer. Mas você sabe que tem todo o seu esforço, a sua iniciativa, a sua decisão, a sua prerrogativa. E depois de algum tempo, de acordo com as suas condições, isso pode levar um curto tempo, um médio tempo ou muito tempo. O importante é que uma hora você chega em casa, um dia você chega em casa e quando você olha pelo lado de fora, você já não tem mais a tristeza da casa que você vai ver quando você abre a porta. Mas quando você olha por fora, você percebe que ainda precisa fazer alguma coisa. Então você decide pintar do lado de fora. Dá um trabalho ali no quintal, nas paredes, aquele acabamento. E fechou. Aí você decide mobiliar a casa. Você percebe que aquela cama já está muito velha, muito antiga. Decide comprar uma cama nova. Às vezes uma cama de solteiro, uma cama de casal. Talvez porque você gosta de ficar confortável à vontade. Aí você sente que a sua televisão tá velha. Você decide comprar uma televisão e um projetor. Porque de vez em quando você quer ter o seu cinema em casa. Eu tenho, tá? Eu faço isso. Aí você decide que você precisa de um som de qualidade, você investe em um dispositivo, uma caixa de som, um home theater ou coisa do tipo, para poder melhorar o som do que você escuta. Você troca o armário, o guarda-roupa, você troca o gabinete, a geladeira. Quando você pensa que não, a sua casa tá nova, completamente modificada. Não tem mais aquela porta velha. Não tem mais aquela janela que mal deixava o ar entrar, você sufocava. Agora não apenas o ar entra, mas você vê o sol nascer. Você pode ver a cara do dia. Você olha para as paredes, não te dá mais agonia. Não tem mais umidade, não tem mais mofo, não tem mais o cheiro de mofo, não tem goteira, não tem mais infiltração, não tem rachadura. Você cuidou de tudo. Mas ainda falta uma coisinha. Você vai lá daquele trato no chão, agora entrou uma condiçãozinha melhor, você colocou um azulejo. E aí te dá aquele orgulho, você olha a casa e fala, caraca, a casa tá top, tá zica. Você cuidou do lado de fora, você pintou, você deu aquele acabamento em cima, tudo. E de repente você percebe que ali é o mesmo lugar, mas não é a mesma casa. Aquele lugar que antes você sentia angústia, agora é um lugar acalentador, é um lugar que você gosta de estar. Quando antes você sentia agonia e só voltava para lá por não ter opções. Era um lugar angustiante, era um lugar de tristeza, era um lugar de preocupações, era um lugar em que você procurava projetar sua mente para outros lugares para não se lembrar que estava ali. Agora não, agora você gosta. Quando você olha para os móveis, você olha para as paredes, você olha para o teto, para o chão e percebe que não é mais a mesma casa. A estrutura é a mesma, mas não é mais a mesma casa. Você reformou a casa por dentro e por fora. Você jogou fora os móveis velhos e você substituiu por móveis novos. Agora você prefere passar muito mais tempo dentro da sua casa do que fora dela. E agora, ao invés de você se imaginar fora dela, longe, quando antes você sentia angústia de estar ali e fazer isso para esquecer dessa realidade, agora você ama o que você vê. Você sente orgulho do que você vê. E você sente orgulho de que você fez tudo isso.
Você conseguiu tudo isso. E de repente aquele sentimento de solidão perde a força. Você ganha confiança. Você percebe que você é capaz de muito mais coisas do que você podia. Você percebe que você pode ir muito mais longe do que você imaginava. E não passava pela sua cabeça que talvez você conseguiria aquilo. Mas foi preciso dar um passo, outro passo, outro passo. Com calma, sem pressa, dentro das suas condições e no seu tempo. Mas você fez. E cada vez que você se agradou, você deu outro passo e fez algo melhor. E melhor, e melhor, até o estado de acabamento, em que você olha tudo e percebe que agora é tudo novo. Agora é agradável. Finalmente você tem uma casa feliz. Finalmente essa é uma casa feliz. Finalmente você é uma casa feliz. Isso é solitude, meu amigo, minha amiga. É você reformar a casa que existe dentro de você. Jogar fora tudo que não presta. Melhorar o que dá para melhorar. Pintar as paredes. Jogar fora tudo que é velho. Os móveis velhos. Jogar fora sentimentos velhos, sentimentos inúteis, que te causam agonia, sofrimento desnecessário, que te deixam angustiado, que te trazem lembranças ruins e que não vai te acrescentar em nada. Faz você ficar parado no tempo, olhando para trás. O passado é um grande cemitério, onde 99% de tudo que você vê está morto. E a única coisa viva ali naquele passado é você, que está vislumbrando para algo que não existe mais, algo que passou. Por mais presente que pareça, se você quer um dia viver algo novo, duas coisas importantes. A primeira, pare de olhar para o passado. A segunda, foque em reformar a sua casa, que é o seu eu. Trabalhe a sua mente, se possível, estuda, foca no trabalho, foca em se desenvolver, procura se melhorar, cuida da sua aparência. O que você puder fazer para se sentir melhor, faça, dentro das suas condições, com sabedoria, não faça nada além do que você pode. Faça devagar, com calma, no seu tempo. O importante é que você comece e mais importante ainda é que você não pare. Esse é o exemplo que eu dou para o que é chamado hoje em dia de solitude. Se você entendeu a mensagem, eu te dei a fórmula. Agora é com você. Feliz solitude. Eu sou Igris Lacunha, seja bem-vindo a esse canal. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou do canal, deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida, deixa uma mensagem lá, Igris, eu gostei, obrigado, gratidão. Se não gostou, se você discorda, dá a sua opinião, deixe a sua visão sobre o que é solitude, ou sua experiência, enfim, gratidão. Seja bem-vindo a esse canal e paz a todos. Deus abençoe.